Depois desse pregador que pregou agora, eu não sei se eu consigo pregar mais não. Era muita unção ali naquele telão ali. Acho que eu vou fazer oração e terminar o culto já está ótimo, né? Quem quer mais de Deus essa noite, diga amém. Que respalda, querido, uma palavra profética, o cumprimento dela. Eu tenho certeza de que essa igreja é uma terra fértil, que tem recebido sementes e tem regado as sementes. Muitas pessoas recebem palavras, mas não creem nelas. Você está diante de um lugar onde são aqueles que guardam e velam pela profecia. E por isso, essa noite, ela não é só um testemunho do que Deus falou no passado, mas ela é uma palavra que vai nortear a sua vida nos próximos 12 meses. E quem estiver pronto para receber o que Deus quer derramar sobre a tua vida, dê uma salva de palmas bem alta, Yeshua, Cristo, nosso extraordinário. Ele é Jesus, o extraordinário. Dê glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, querido. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Agora eu estou abrindo comigo a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 a 21. Eu quero trazer nesse texto apenas uma base para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Eu quero falar sobre expectativa. A nossa expectativa é combustível do nosso milagre. Eu não sei quando você tem gerado expectativa na presença de Deus. Em 2 Reis, capítulo 13, do versículo 20 a 21, que já achou, diga amém. Diz assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam o homem, eles que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. A palavra de Deus também diz em Josué, capítulo 3, versículo 5. Abre também esse texto, por favor. Esse texto ele mostra exatamente sobre esse nível de expectativa que nós geramos não apenas em culto, em uma celebração, mas que nós geramos na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As palavras proféticas que você recebeu para 2012, elas não precisam atravessar o ano. Elas vão ainda acontecer no ano de 2012. Eu vim aqui hoje para lembrar você o que o Senhor tem falado, porque enquanto houver uma palavra em movimento, em andamento na sua vida, Deus ele vai cumprir cada promessa liberada. E existem profecias, querido, que elas foram liberadas sobre a tua vida ainda para acontecer nesse ano de 2012. E hoje a minha oração é que Deus acelere, que Deus traga velocidade. As conquistas que Ele tem derramado sobre a tua vida, quem recebe, diga amém. Fale comigo, expectativa. Tudo começa pela palavra. Se tem um discurso que eu não abro mão, é quando nós falamos a respeito da palavra revelada de Deus. Tudo que nós precisamos como líderes, querido, é a perseverança na palavra. No princípio era o Verbo, João 1. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todo princípio nasce com a palavra, com o Logos. Se era o Verbo, se era o Logos, se era a palavra, é porque todo começo ele vem de uma palavra. O nascimento dessa igreja foi de uma palavra, não havia estruturas. Eu acredito que não tenho a história dela no meu arquivo, mas eu posso ousar dizer que quando começou essa igreja só tinha uma coisa, uma palavra, mais nada. Por quê? Porque era o suficiente para começar o propósito de Deus. Aquilo que hoje é palavra, amanhã, diz a palavra em João 1,14, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aquilo que hoje é palavra, amanhã será realidade. Você precisa aprender que tudo começa com o princípio da palavra liberada. Eu preciso aprender
a liberar a palavra para que eu possa criar uma expectativa. Se a expectativa é o combustível do meu milagre, aprenda todos os dias, antes de terminar o teu dia, libere decretos para amanhã. Josué disse assim: santificar-nos por quê? O que vem depois? Fale comigo, amanhã. O que essa manhã quer dizer? Será que às 24 horas de manhã? Será que essa manhã é uma figura de linguagem para uma semana, para um mês, para um ano? O que Josué queria mostrar às pessoas é que você precisa sempre ter uma expectativa. Porque quando você libera hoje uma palavra para amanhã, pela manhã, querido, existem demônios que ao você acordar, eles querem liberar decretos para o teu dia. Tanto naturalmente o telefonema no meio, alguém trazendo notícia, ou mesmo o mundo espiritual se movendo contra você. Porém, quando você acorda pela manhã, existe um projeto de demônios que no Salmo 91 diz que são todos eles 7, que trabalham em turno, em média 2 horas e meia, 3 horas, todos os dias, todos eles, 3 horas e pouco cada um, para completar as 24 horas, alguns meio-dia, outros certos que trabalham, que trabalham terror noturno, outras certas que voam pela tarde, de dia, cada um deles cumprindo o horário, eles vêm para derrubar você. Porém, quem se adianta, governa. Então, quando você hoje libera decretos para amanhã, quando o diabo vem amanhã para tentar nortear o teu dia, você diz: você chegou atrasado, porque ontem eu já liberei a palavra profética de Deus, eu estou vivendo debaixo da palavra, e tudo começa pela palavra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se eu sou o resultado do que eu digo, eu preciso pensar muito antes de dizer. Existem palavras que elas derrubam, e existem palavras que elas levantam. O que eu preciso decidir na minha vida é o que eu quero romper. Lá em Isaías capítulo 55 diz que assim como essa chuva que está caindo aí fora, ela cai na terra, molha a semente, cumpre o propósito na terra, assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia enquanto não cumprir o seu desígnio. Toda palavra liberada sobre a tua vida está em processo. Fala comigo, a minha vida está no processo da palavra. Quando Isaías estava falando desse processo físico, dessa chuva que cai, ela toca, vem nos rios, vai para os mares, ela evapora, enche as nuvens para chover de novo. Isaías está dizendo assim a palavra. Deus não libera a palavra enquanto uma terra. Quem é a terra? Você. Deus fez você da terra, do pó da terra. E quando a palavra de Deus vem, ela cai nessa terra. E ela só volta para a nuvem, só volta para o Senhor, depois que ela cumpriu todo o seu propósito. Só que essa chuva está caindo, mas quando estava subindo, evaporando, quem viu essa chuva evaporar? Ninguém. Quando evapora, quem vê? Ninguém. Porque você não percebe. A televisão diz que o índice da umidade do ar está tanto, você não percebe, você não vê nada. Porque está evaporando, enche as nuvens, congela as nuvens, pesa e começa a chover. Toda a palavra liberada, como essa 12 meses atrás, que talvez na hora você não tenha sentido nada. Talvez lá não tenha acontecido nada. Mas aquela palavra, e cada palavra que você recebe, quando as nuvens da sua cabeça começam a mexer, quando a chuva cai, não só você, mas sua vizinhança, seus parentes, todo mundo percebe que aquilo que era só palavra se tornou verdade sobre a tua vida. Quem está me entendendo, dê glória a Deus. Mas eu preciso aprender a encher os céus da minha cabeça a partir de uma palavra. Eu preciso acreditar que a minha expectativa, ela vai provocar grandes realizações na minha vida. Eu deixei aqui, eu tenho visto pessoas com a declaração impressa: Jesus ou Cristo extraordinário. Por que Cristo é tão extraordinário assim? O que leva a gente a fazer uma declaração de que Cristo ele está acima da mente, ele está acima do nosso entendimento? Porque todo o ministério de Jesus foi baseado na palavra. Ele foi literalmente esse verbo, a visão, o projeto de Deus na terra. As pessoas comuns, elas andam aonde o seu braço alcança, mas líderes, eles andam onde a sua palavra chega. E muita gente que vive só daquilo que é natural. Não, apóstolo, eu vou até onde alcança o braço, até onde o dinheiro chega, até onde o intelecto chega. Amado, mas não foi assim que Deus quer para você. Se Deus quisesse que a gente vivesse na dimensão natural, Deus não teria dado fé para nós.
Se Ele deu fé, é porque Ele tem projeto que você vive no sobrenatural. E você tem que entender que a sua mão toca o que é matéria, mas a tua palavra toca o sobrenatural. E Deus vai colocar uma palavra na sua boca que vai levá-lo a conquistar aquilo que naturalmente é impossível de ser conquistado. Hoje Deus quer te trazer uma base que vai sustentar as suas conquistas, mesmo na hora da crise, nos próximos dias da tua vida. Só quem recebe, dê glória a Deus. Quanto vale uma palavra? O que uma palavra pode provocar? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz. Deus, por que algumas pessoas elas rompem tanto? Outras trabalham a mesma quantidade, não rompem nada. Porque alguns conseguem tantos resultados quando chega o final do ano, dizendo, olha, rompeu, Deus fez. E outros trabalharam tanto quanto e não tiveram resultado. Jesus um dia contou uma parábola dizendo que havia dois construtores. Um deles ele era prudente, o outro deles era insensato. Um deles trabalhou em construir uma casa. O material da primeira casa é o mesmo da segunda casa. A engenharia, a arquitetura, o desenho, o esforço das duas casas são iguais. Mas uma casa foi construída na rocha, é a outra. E a outra casa para uma pessoa prudente, é a outra, insensata. Aí o Senhor disse para mim, não é quanto você trabalhou, mas o que vai alterar aqui, o resultado futuro na vida de uma pessoa se chama fundamento e motivação. Quais são as duas coisas? Os dois construíram a mesma casa, os dois trabalharam a mesma quantidade, os dois tiveram o mesmo esforço, investiram o mesmo dinheiro. Aí você diz, por que duas pessoas estão no mesmo lugar, recebendo a mesma influência, a mesma unção, um rompe e outro não rompe? Porque o que vai mudar, o que vai significar mudança real na tua vida, significa fundamento. Vamos falar junto, fundamento. Se eu tenho o fundamento dos princípios da palavra, tudo que eu faço, tudo aquilo que eu invisto dentro, eu tenho resultados contínuos. Mas eu posso ter grande trabalho, mas fundamentado na areia. A outra coisa é motivação. É o quê? Por que motivação, querido? Porque é determinante na vida de uma pessoa o porquê. Um dia o Senhor orando, dizendo, dá uma multidão, o Senhor perguntou, por que você quer uma multidão? Parece simples a pergunta, não é? Por quê? A tua resposta vai determinar a tua bênção. Eu falo, Deus, então, peraí, é verdade. Por quê? Dá multidão, todo mundo quer, eu também quero. Não. Por que você quer? Porque a tua motivação vai determinar a sua conquista. Lá na França, eu cheguei ontem de uma viagem internacional, Deus fez algo tremendo na Itália. Irmãos, as nações estão clamando. As nações estão clamando. O que você tem aqui? Tem gente clamando ao outro lado do oceano, dizendo, eu quero essa bênção. Fizemos uma conferência com 250 pessoas em Milão, isso é um milagre. Você reuniu em Milão, no centro de Milão, 250 pessoas, inclusive muitos italianos, e um mover poderoso de Deus que Deus fez. Foi fantástico. Na França tem o Museu de Louvre, e tem lá uma arte, uma obra de arte, que é mais cara de todo o tempo, que é a Mona Lisa. Quem vai falar desse quadro, Mona Lisa? A Mona Lisa, ela foi criada, foi pintada no ano de 1503 por Leonardo da Vinci. Ele demorou 3 anos para terminar essa obra. Só que ela não foi pintada na tela. Na época eles usavam a técnica de pintar direto na madeira. Então ela foi pintada direto numa boa madeira e absorveu, e ali está o quadro de Mona Lisa. Leonardo da Vinci, em 1516, ele sai lá de Firenze, Florença. Ele vai para a França e ele vende o quadro. Eu estou falando da obra que é hoje conhecida a obra mais cara de toda a história da arte mundial. Hoje ela está avaliada em mais de 600 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão, um pedaço de madeira desse tamanho com uma Mona Lisa. Fala, posso fazer a Mona Lisa? Sim, mas R$1 bilhão eu vendo por menos, se quiser. Porque imagina, um pedaço de madeira desse tamanho com R$1 bilhão. Ele pintou, ele vendeu. Essa obra foi passando de mão em mão, não para muito caro o valor, e um sapateiro comprou a Mona Lisa. Ele colocou na parede, mas a mesa dele quebrou, ele pegou a madeira da Mona Lisa, a arte, e ele fez uma mesa para ele poder trabalhar os sapatos. A Mona Lisa, a
hoje usa máscara, a máscara do mundo. O sapateiro ficava pregando, deve ficar de costas pelo menos. Você pregava ali e a Mona Lisa estava levando ali no lado todo dia e ele não tinha valor nenhum para ele. Mas o rei da França comprou o quadro da Mona Lisa. Napoleão Bonaparte usava e levava nas suas guerras e colocava nos seus barracões de guerra, porque eles gostavam da Mona Lisa. Aquela arte, querido, que não tinha valor nenhum, que era uma mesa de sapateiro, quando o rei comprou, ela se tornou extraordinária, ela se tornou desejada, ela se tornou uma obra muito cara. A questão, querido, é que o valor das coisas está na mão de quem manuseia. Existem muitas coisas que você não entende, mas Deus já lhe deu tudo que você precisa. E você talvez está usando igual o sapateiro, batendo martelo em cima daquilo que Deus deu para você, que vai ser a tua libertação, a tua prosperidade, a tua bênção. Nós somos os mesmos, querido. Nós fomos mudados de mão, porque nós estávamos na mão do império das trevas. Mas o rei, ele resolveu pagar um alto preço. E alguém cobrou barato, ele disse: não, eu vou pagar caro, meu próprio filho, o preço mais alto que eu puder. E você, querido, sabe de uma coisa: o valor de uma pessoa está na mão de quem manuseia. Se você está na mão do rei, você se torna hoje um objeto, na verdade a pessoa se torna um propósito mais desejado que existe na terra. Para alguém acompanhando, para alguém entendendo, dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Mas sabe o nome de Jesus. Tudo o que você precisa, Deus já lhe deu. A questão, querida, é que o que dá valor às coisas é a mão de quem manuseia. Deus te deu uma mão abençoadora e o que você necessita já foi dado. Quando Jesus tinha lá 2 pães e 5 peixes, Jesus fez tudo. Se tivesse 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, o que você ia fazer? 5 pães e 2 peixinhos ou 2 pães e 5 peixinhos, sei lá. O que você ia fazer com a quantidade de peixe dessa? E como dessa? A gente já fizeram até música, né? A gente canta de um jeito, canta do outro, os evangelhos já estão falando de um jeito. O que você faria com essa quantidade? Apóstolo, eu ia fazer um peixinho sanduíche para meus filhos, estava tudo resolvido. Jesus, ele sustentou 15 mil pessoas. Eram 5 mil homens, mas tinha velhos, crianças, tinha ali mulheres que não tinham sido contadas. Por quê? Porque o que ele precisava era o suficiente para provocar um milagre. O poder dele e o valor das coisas está na mão de quem manuseia. Quando você se colocou à disposição de Jesus, você se tornou extremamente extraordinário. Ele é extraordinário, mas Ele também nos fez nessa terra extremamente extraordinário. Hoje nós estamos numa formatura de levitas, não é isso? É uma noite tão tremenda porque são os tangedores dessa geração. Aqueles que estão tangendo, querido, para poder atrair a glória de Deus. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, quando precisava ouvir a voz de Deus, ele disse assim: trazei-me um tangedor. Quando o tangedor começou a tocar a sua harpa, a mão do Senhor veio sobre o profeta. E ele disse: assim diz o Senhor. Deus levanta tangedores para abrir caminho para o profético. Posso dar um amém de crente? Mas é importante você entender, querido, que Saul, ele precisou de um tangedor para trazer alívio dos demônios que vinham contra ele. Mas Eliseu precisou de um tangedor para poder a mão do Senhor vir sobre ele. O que você precisa entender, querido, que Deus levanta tangedores não é para trazer alívio dos demônios que vêm contra você, mas você precisa do ministério daqueles que adoram, daqueles que ministram na casa do Senhor, para poderem trazer o espírito profético, para trazer a profecia, o movimento de Deus sobre a tua vida. Tudo começa pela palavra. Fala comigo, todo princípio vem pela palavra. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, Ele usa a palavra. Porque há 2 lugares que Deus se manifesta. Quantos? Onde Ele for adorado e onde Ele for revelado. Se você quer estar em um lugar onde Deus manifesta a sua glória, você precisa estar no lugar onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. Deus quer revelar você, porque a adoração já aconteceu. Mas Deus, Ele quer se revelar porque o nível da revelação, ela determina o nível da sua conquista. Em Amós 3,7 diz que Deus não fará nada na terra
sem antes revelar o seu segredo aos teus servos. Aí a gente tira o servo e coloca assim: Deus revelar aos profetas. Não, tem uma vírgula do profeta. Ele diz: antes de revelar aos seus servos. Aos seus? Quantos servos de Deus tem aqui? Se Deus quer fazer algo na terra, Ele quer revelar aqueles que o servem. E quem é aqueles que servem a Deus? Aqueles que estão dispostos a de fato pagar um preço, não apenas de fazer aquilo que concorda, aquilo que está no seu coração, mas aquilo que de fato é necessário ser feito. O apóstolo Paulo, ele compara o servo usando um termo grego chamado ruperetes. Ele usa esse termo quando ele diz seu apóstolo servo. Ele fala dois extremos. Ele fala: eu sou apóstolo servo. Ele coloca como um apostolado, como um serviço à igreja. Só que quando ele fala servo, ele usa rupereta ou ruperetes. Esse termo ele tem um significado tão grande porque ele era usado na embarcação. Pense na embarcação que entram aqueles que são passageiros classe A, que entram para ser servido, para comer melhor comida e para ter um bom tratamento em toda viagem na vida. Existiam aqueles da classe econômica que também tem uma boa comida, mas não é a melhor, que tem um bom tratamento, mas não é o melhor, mas também são bons passageiros. Depois vem a tripulação, que são aqueles que servem, fazendo comida, ajudando, cuidando de toda a embarcação, cuidando da limpeza, que é a tripulação. Então eu falei já de três classes. Onde estão os ruperetes? Aí Paulo dizia: eu não sou nem primeira classe, nem classe B, porque a igreja tem aqueles irmãos que só vêm, dá uma passadinha na cadeira, está limpinho hoje, graças a Deus, olha, o banheiro está muito bom, porque ele é um passageiro de primeira classe, não tem problema não, ele vai com o mesmo destino que você. Só que preste atenção, quem são os ruperetes? Eles ficavam lá embaixo do navio, numa parte extremamente escura, e além disso uma venda nos olhos, com alguém tocando um tambor na frente, dando ritmo, e eles amarrados ao remo, e simplesmente ouvindo o som e remando na medida do ritmo que estava sendo tocado o tambor. Eles não sabem para onde o navio está indo, eles não sabem quem está ali perto deles, eles só sabem de uma coisa: eu preciso levar essa embarcação para algum lugar, e quem está mandando eu fazer, eu vou seguir o ritmo. E Deus disse assim: quando eu quero revelar alguma coisa na terra, eu passo na primeira classe, na segunda, na terceira, e vou lá embaixo. Eu vou lá naqueles que estão me servindo de olhos vendados, que estão dispostos a ouvir uma direção, e aquilo que for falado eu vou fazer, porque eu fui chamado para servir. Eu não sei se aqui tem algum desses que Deus chamou para decidir a causa, porque são esses que decidem. Tem aqueles que não vêm na campanha, não vêm no domingo, vai chegar amanhã, eles chegam aqui. Eles são classe A, mas trata eles bem. Eles são classe B, trata eles bem. Tem uns que servem também, vão lá para casa, mas um perece é aquele que está decidido. Está o quê? Decidido. A obedecer a ordem que vem do céu. Por isso, quando Deus quer revelar, Ele não perde tempo para quem está questionando, dizendo: Senhor, mas eu não concordo. Senhor. Não, Ele não perde tempo para essa gente. Ele fala lá embaixo na vida, diz: pode dar o ritmo para eles, pode dar o que é preciso, que eles vão fazer o que eu mando. E Deus está procurando revelar-se àqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus na terra. Quantos servos de Deus tem aqui? Diga glória a Deus. Tudo começa pela palavra. Se existe uma palavra em andamento, fale comigo: há uma promessa em andamento. Se existe uma promessa em andamento, essa igreja é resultado de uma palavra. Eu me alegro quando chego aqui e vejo o que está acontecendo. Eu quero testemunhar isso em igreja, diante do que pude ser honrado aqui hoje, de uma palavra que foi lançada, mas Deus é que lançou. Mesmo quando eu dizia, eu falava aqui na coisa, esse fogo, não sou eu, não é o pastor, mas é o próprio Espírito Santo, porque é um fogo que ele mantém a igreja ativa, e é visível chegar aqui hoje, ver tanta gente hoje debaixo de uma expectativa de que Deus pode trazer uma nova palavra de destino para você. O texto que eu li, o primeiro, diz que um homem morreu. Mas diz antes desse homem ter morrido que o profeta Eliseu morreu. Eliseu era sucessor de Elias. Quando Elias estava terminando o seu ministério, na palavra de Deus diz
grande coisa me pediste. Eu quero a primogenitura da tua unção. Amém. Fale comigo, todo primogênito tem direito ao dobro. Então o que ele estava dizendo? Eu quero o dobro da unção. Eu quero daquilo que Deus lhe deu, daquilo que Deus lhe conferiu, eu quero receber unção dobrada. E a verdade, querido, é que a unção que determina as suas conquistas. Tem muita gente hoje que está se preocupando mais com a posição do que com a unção. Mas você tem que entender, querido, que a tua posição, ela não garante a tua unção. Você pode falar isso, meu irmão? Nós estamos vivendo um tempo dos cargos. Tem muito crente hoje que ele termina o ano, ele literalmente perguntando, mas alguém me fez algum convite, alguma igreja que está me reconhecendo, porque afinal de contas a igreja não está reconhecendo o meu talento. E ele está preocupado com o crachá, com a posição, com o nome, com alguma coisa. Só que a posição, ela não lhe garante a unção. Mas a tua unção, ela garante a você qualquer nível de posição. O que você precisa ter é unção. Davi, em Êxodo, quando ele foi ungido rei de Israel. Você sabe quem era o rei de Israel, gente? Saul. E que por muitos anos ele continuou sendo Saul. Mas Deus mandou um profeta ir lá no curral, lá na casa de Jessé, chamar Davi do curral, e ungir Davi rei sobre Israel. No momento que Davi foi ungido rei, ali onde Saul estava no palácio, Saul tinha posição de rei, mas ele não tinha mais a unção de rei. E a questão, querido, é que Saul tinha posição, Davi tinha unção. Saul estava no palácio, Davi estava no curral. Eu prefiro ficar no curral ungido do que no palácio sem unção. Você está entendendo ou não? Eu prefiro ficar no curral ungido do que no palácio sem uma posição. Por quê? Porque a minha posição não garante a minha unção, mas a minha unção abre todas as portas que eu preciso. E Deus quer derramar uma unção sobrenatural sobre a tua vida nessa noite. Deus quer garantir o ministério com resultados. Muitas pessoas são tão preocupadas com a posição, mas esqueceram da unção. Saul foi rei muitos anos, mas não tinha mais unção. E Davi não era rei, mas ele tinha unção de rei. E por isso as guerras que ele entrava, ele vencia. Davi, ele tinha essa autoridade. Saul, ele era o rei, com posição, entrava na guerra, mas não vencia. O que determina que não é o teu discurso, mas são os resultados. A unção sobre a tua vida vai determinar resultados de sucesso. Deus quer levar você a um resultado de sucesso. Diga, eu recebo. Eliseu disse assim, eu quero o dobro da tua unção. Elias falou, tem um jeito, fica perto de mim. Você tem noção como é que Eliseu ficava? Elias ia no banheiro, Eliseu falava, estou aqui fora. Porque ele queria o seguinte, a unção só é transferida quando alguém termina o projeto de Deus na terra. E a gente chega para mim e fala assim, apóstolo, transfere a unção para mim, eu sou doido, eu não vou morrer agora, eu tenho muita coisa para fazer. Há 23 anos eu sirvo a Deus no ministério pastoral e eu vou transferir a você assim, toma, receba a transferência, pronto. Foi minha vida, 23 anos. Elias podia transferir a unção, mas só depois da morte, só depois de ser levado. Eliseu do lado dele, a unção, quando Elias sobe aos céus, o manto cai. Quem pega? Eliseu. Eliseu sai dali com a unção dobrada, como foi prometida. Elias ele fez 7 milagres. Eliseu saiu com a promessa de que fará 14 milagres. Porque onde eu sei, o dobro de 7 são 14. Então ele estava pronto para romper. Agora eu fico imaginando quem queria a unção de Eliseu para fazer 28 milagres, para pegar o dobro, para poder aumentar o nível de unção. Mas Eliseu teve muitos discípulos, mas ele levou a unção para todo mundo. Você sabia disso? Sabe por quê? Olha aqui para mim. Eu comecei a contar. Eliseu fez 1 milagre, fez 2 milagres, fez 3 milagres, 4, 8, 10, 11, 12, 13, morreu. Mas após, tá bom, mano. Não deu 14, tem gente que é assim, do crente que é assim. Ó, não tá tudo, não foi desse jeito como foi profetizado, mas até que tá bom. Tá limpinho, tá ótimo, tá resolvido. Ó, 13, já são 6 a mais, já tá bom. Irmão,
Não se contente com bênção pela metade, porque não é por causa de você, engano-se, é por causa dele, é por causa do caráter dele. Você precisa entender que você está proibido de desistir enquanto o propósito de Deus não cumprir na sua vida. Não é por causa de você, é por causa dele. Porque o teu propósito é cumprir princípios, o dele é cumprir promessas, é caráter dele. Não adianta você dizer, não, Deus, já está bom para mim, eu já estou satisfeito. Não é por causa de você estar satisfeito ou não, é por causa dele. Ele disse que vai fazer, e por causa do nome, do caráter dele, da autoridade dele, ele vai cumprir a obra na sua vida. Enquanto houver uma promessa em andamento, acredite, ele vai cumprir cada parte sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Eliseu morreu, ele fez 13 milagres, faltou um. Contei umas 3 vezes, não teve jeito, faltou um. Enterrar Eliseu, apóstolo, tudo bem, ué. Vamos esperar do morto, irmão. Aí a religião muda agora. Esperar do morto vem espírito, virei. Minha teologia não permite isso. Como é que eu vou esperar do morto? Eu vou lá no final e dizer assim: passa a unção para mim, você está morto já, mas passa para mim. Ninguém tem expectativa de gente que morreu, já acabou. Depois que já os ossos já estão secos, não tem mais nada, não tem corpo, não tem nada, o que se espera? Nada. Só que, amado, enquanto Deus ainda tem uma palavra empenhada sobre a tua vida, não importa o que vai acontecer, mas Ele vai cumprir essa palavra sobre a tua vida. A Bíblia diz que morreu um homem. Qual é o nome dele? Não tem. Desconhecido, indigente, sem genealogia, porque o mais importante não era o nome dele, era o milagre. No momento ali não era mais importante a pessoa, mas era exatamente a promessa que estava ainda no ar, em andamento na vida de um profeta. A Bíblia não fala quem que é, a Bíblia fala que morreu um homem, e tem um pessoal enterrando aquele homem, um bando de moabitas são vindo para matar aquele pessoal, e talvez aquele soldado morto em batalha, ele agora precisa de alguém enterrar o corpo dele, já acabou, não tinha mais jeito. Mas de repente, quando vem o inimigo, o pessoal pega aquele corpo, joga onde, e joga em qualquer lugar. Mas Deus é tão bom que ele jogaram o corpo e bateu no osso seco do profeta que morreu há muitos anos, mas que tinha uma palavra em andamento sobre a vida dele ainda, que não havia se cumprido. Eu não sei se você leu na Bíblia como eu, mas está na Bíblia, está na sua Bíblia aí. Deus disse que quando o homem encostou na profecia, ele encostou no osso seco do profeta, ele viveu imediatamente, voltou à cena, a bênção de Deus veio sobre ele, e era alguém que não tinha orado por ele, o profeta já tinha morrido, só estava o osso, não tinha mais nada. Apóstolo, mas como é que acredita num negócio desse? É só você crendo que diz a palavra. Sabe o que quer dizer? Aquele homem ninguém sabe quem é. Era um desconhecido que se tornou ungido. Era alguém que nem tem noção do seu história. Mas ele morreu no lugar certo. Tem gente que é tão abençoada até para morrer. Meu Deus do céu, ele morre certo, no lugar certo. A Bíblia diz que quando joga aquele corpo desconhecido que ninguém sabe quem é, que até a princípio alguém devia olhar para ele e falar assim: coitado, meu Deus, a vida está ruim de fora, mas pior para ele. Morreu desse jeito, coitado, ninguém merece. Você sabe qual a situação daquele homem? Ninguém queria estar no lugar dele. Alguém disse assim: ainda bem que não sou eu. Ainda bem que não sou eu, estou morto aí. Hoje. Só que amanhã, todo mundo queria ser ele. Você já viu alguém falar assim: não queria entrar na papel, não? Já viu alguém olhar para você e falar assim, eu nem falar, pensar, né? Podia ser pior, podia ser eu. Podia estar ruim, eu podia estar no seu lugar. Você chegar e pedir ajuda para alguém e vai falar assim: eu não posso te ajudar, eu vou te falar uma coisa, hein? Que grupo aqui. A vida está ruim para você mesmo, nada dá certo. Tem gente que não quer ser você hoje. Fala o irmão hoje. Mas amanhã. Meu irmão. Depois que aquele homem, aquele morto, que ninguém queria ser ele, todo mundo jogou o corpo lá e disse: coitado, deixa ele para lá. Depois que ele tocou na profecia, ele se levantou, não só ressuscitado, mas ungido na unção de Eliseu. Todo mundo queria ser ele depois. Tem muita gente que não quer você hoje, mas amanhã, porque Josué disse: santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vim precisar uma palavra sobre a tua vida, que esse amanhã chegou, é o momento da sua maior conquista, onde muitos anos já espera como povo
porque o 14º milagre ainda não havia acontecido. Porque se foi o dobro de 7, são 14. Eliseu morreu antes do tempo. Ficou faltando ainda algo acontecer. E quando, amado, enquanto houver uma promessa em andamento na sua vida, se for necessário, Deus vai usar osso de profeta morto, mas Ele vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida. O que Deus quer mostrar, que não há jeito algum nessa terra de Deus não cumprir a palavra, porque Ele vela pela palavra dele para se cumprir sobre a sua vida. Não tem jeito de você fugir da promessa que o Senhor tem para você. Não tem como, querido, porque você vai se esbarrar na promessa de Deus todos os dias. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O que acontece nesse texto? Um homem que podia estar dizendo: eu desisto de tudo. Porque na verdade nem tinha o que desistir, estou morto, já era, acabou. Você viu o que desistiu? Tem gente que marca o dia da desistência. Tem gente que marca até para suicidar, mas tem gente que marca a sua desistência na igreja. Eu não vou voltar à igreja mais não. Depois dessa formatura então, agora eu não volto mais. E não sei que tem gente que vive, né? Tudo é ruim. Mas na igreja que é ar-condicionado fica gelado, eles falam que está muito frio. Aí você desliga no calor. Aí você aumenta o som, está muito alto. Você abaixa, não ouve nada. A verdade é que as pessoas, às vezes, elas acham que Deus tem que se adequar à realidade dela. Mas Deus, filho, Ele vai se adequar a você. É você que se adequa a Ele. Porque Ele já é antes de você. Ele já veio primeiro que você. Ele é extraordinário. Ele é o Senhor de todas essas coisas. Só que a questão é que eu gosto de crente, porque crente até vai desistir uma vez, isso é enorme. Eu vi o crente desistindo? Olha, eu vou parar de ir naquela igreja, mas eu vou ao último culto e vou levar meu último dízimo. É bom essa galera, no último dízimo ainda. Eu vou levar e fala todo ano. A vida eu vou. Aí ele chega no culto, os diabos na porta, shalom, graça e paz. Ele faz um shalom, não tem nada. Ele entra já decidido, eu vou sair hoje. Eu vou sair, vou largar a visão. Irmão, eu vou no congresso, a cada culto vem pastor, vem apóstolo, vem crente, fala assim: eu vim desistir de tudo hoje. Eu não sei se estou acostumado, mas eu vejo toda vez. Olha, eu vim desistir de tudo hoje. Deve ter algum aqui hoje perdido aqui. Sempre tem. Os cultos que eu vou, eles falam assim: mas olha, depois da palavra, eu não desisti mais. Eu falei: meu Deus, sempre tem alguém que não desistir, mas amém. Aí o menino fala assim: eu vim desistir. Eu penso: mas tem outro lugar para você desistir, não? Se você vai desistir, então vai para o bar, vai para o cinema, vai lá, larga de tudo, né? Mas tem de nome, não faz isso não. Ele vem no culto. Ele vem despedir o culto. Aí de repente começa o louvor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Ele começa. Ele vem pronto para desistir. Aí ele consegue segurar firme no louvor. Ele fala: não vou cair. Eu vou desistir, eu estou falando. Aí vem o pastor: igreja querida, porque ele vem endemoniado, né? Aí abre a Bíblia e começa a ler o texto do dia da conversão dele. Ele fala assim: a mulher contou o pastor, mas mente é nova. Quando você pensar em desistir, eu vou falar uma coisa: você bora a melhor roupa, separa uma boa oferta e vem para o culto desistir. Faz isso, tá bom? Se um dia você pensar, você vai renovar seu contrato para mais 50 anos. Vai dar saúde de palmas a saúde. Você vai ganhar a propósito. Nunca! Mas por que pessoas desistem? Por causa dos obstáculos, por causa das guerras, por causa das lutas. Você acha que chegar aqui foi tão simples? Não, querido. Uma profecia, ela caminha por um processo. Nós gostamos dos resultados, mas nós não queremos os processos. Quem vai se formar hoje é o resultado. Mas o processo, irmão, tem que fazer alguma coisa. Enquanto alguém estava pagando o preço, outros estavam descansando. E tem gente que vai falar assim: eu queria com uma roupa dessa também fazer minha formatura hoje. Eu também, eu quero. Eu quero a formatura. Mas tem gente que quer medalha sem disciplina. Tem gente que quer dinheiro sem trabalho. Já viu? Tem gente que quer discípulo sem fazer discipulado. As pessoas querem resultados sem pagar um preço, querido. Que existe um processo acontecendo. Mas quanto maior for a sua contração, maior será a sua expansão.
Se você que está sendo contraído por esses dias, pensa no arco e flecha. Puxa comigo um arco. Você não está fazendo nada. Pensa no arco e flecha. Aí Deus começa a puxar você. Puxa, porque tem um alvo com você, ele vai acertar. Aí você, ai, Deus, para, não quero não. Deus solta. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Aí a flecha quer ali, você fala, Deus, mas foi tão rápido, tão pequeno. Deus falou, você pediu. Aí Deus pegou de novo. Começou a contrair você. Amado, quando Deus está te contraindo, começa a dar glória a Deus. Fala, irmão. Você começa a dizer, glória a Deus, glória a Deus. Puxa mais, porque eu sei que quanto mais o Senhor contrair, mais longe eu vou chegar. Porque no amado, tem gente que quer se expandir, mas não quer contrair. Mas isso é impossível, não tem jeito. Aí Deus começa a puxar. Meu filho, tem um alvo com você, eu tenho que puxar um pouquinho mais. Puxa, Deus, eu quero acertar o alvo, não vou errar de novo, não. Deus tem um propósito na tua vida. E quanto mais Ele está puxando o alvo, mais alvo, mais longe, Ele está enviando você para propósitos e projetos extraordinários. Esse lugar é um lugar de muita contração, mas quando Deus liberou a flecha, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer nos próximos meses.